Senhor Jesus, precisamos do Senhor. Invocamos o Teu nome, Senhor. Sabemos que nós somos homens limitados. Precisamos da Tua unção. Precisamos que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que não seja o homem a falar, porque o homem, Pai, ele é falho. Mas a Tua palavra, Senhor, é eterna. Que Tu venhas, Pai, abrir o entendimento de cada um, para aqueles que ainda não puderam ver a Tua maravilhosa luz. Que o Senhor possa dar entendimento aos que vão ouvir, Senhor Deus. Os que estão aqui e os que estão pela internet, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor me abençoe nessa noite. Que não seja eu, mas o Teu Espírito. Eu preciso de Ti, pois é no Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que eu oro e Te peço. Amém. Amém, irmãos? Podeis sentar um pouco, irmãos? Para mim, é uma honra estar aqui atrás desse púlpito. É uma honra. Diante de tantos ministros, de tantas pessoas que têm nos ajudado nesse trabalho, eu agradeço a Deus, a Jesus Cristo, pela vida do pastor César, pela vida do pastor Luiz Cláudio, que tiveram a paciência de nos ajudar, certo, nos momentos tão delicados. E se nós estamos aqui é porque, de alguma maneira, eles se esforçaram para nos ajudar. E eu quero agradecer a Deus, isso não tem um preço. Não existe outro lugar que eu gostaria de estar a não ser aqui. Não existe lugar melhor do que esse. Eu não troco isso aqui por nada. Não troco isso aqui por nada. Pode ser o que for, pode ser o que aparecer no meu caminho, mas essas reuniões de ministro, para mim, ela não tem preço. Tá certo? Aqui nós saímos alicerçados, aqui a gente é disciplinado, é corrigido, aqui a gente sai verdadeiramente mais maduro. Amém? Então eu glorifico a Deus pelos esses homens que Deus tem levantado para capacitar um povo que vai sair da terra, a sua noiva para essa hora. E a gente precisa ouvir, foi maravilhoso. Esses dias aqui, o que foi falado, o que foi ministrado, faz com que você olhe para dentro de você e que você faça uma introspecção do que você está fazendo, do que você é, na verdade, se você está no caminho certo, quais são as suas motivações. Então foram tantas coisas que nós vimos aqui. Olhe, quem faltou, perdeu. Tá certo? E não tem preço isso aqui. Eu agradeço a Deus, que Deus continue abençoando a vida desses homens. Tá certo? Quero também dar saudação à igreja que está nos assistindo lá em Messejana, os irmãos também do Jardim das Maravilhas, tá certo? Que estão conosco lá, irmãos preciosíssimos que Deus colocou no nosso caminho, para que a gente pudesse de alguma maneira, né, ajudá-los nessa caminhada. Assim como vocês, são guerreiros na fé, estão batalhando contra uma natureza, contra uma série de coisas, e eu glorifico a Deus pelo povo que Deus colocou ali naquele lugar. Agradeço demais a vocês pelas orações desses irmãos, que eu tenho certeza que alguns oraram aqui, tá certo? Eu tenho certeza que todos nós queremos ver é o sucesso um do outro. Amém? E eu creio assim, glorifico a Deus por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, irmão, não é fácil estar aqui. Eu extremo, sua frio, né? Você fica, que não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, tá certo? E tá eu nunca tive diante de uma audiência tão grande como essa. Sou acostumado com coisas pequenas, né? E aí eu me sinto mais à vontade. Mas também estou à vontade porque eu já me sinto da casa. Amém? Então, estou muito à vontade, que agradeço mais uma vez ao pastor César pela oportunidade que ele está abrindo, né? Porque eu sei que entregar um púlpito nesse nível, realmente ele tem que, né, crer que a gente não vai dizer besteira e nem falar coisas que não convêm, né? E realmente entregar o púlpito, eu sei que ele não entrega esse púlpito para qualquer um. Então, eu glorifico a Deus pela vida. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Amém? Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis,
do capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Amém? Gênesis 1, do 1 ao 11. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi até a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e a ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor saia por trás das letras, que o Senhor venha pregar mais uma vez, eu te peço, Senhor. Eu não tenho nada para o povo, mas o Senhor tem. Então eu oro e te peço, na tua autoridade, vem distribuir o pão para os meus irmãos nessa noite, para cada um de nós. Nós te pedimos isso no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis sentar, irmãos. Bom, agora eu percebo porque é que Satanás nunca gostou de mim. Porque ele, quando estava ainda no ventre de minha mãe, ele tentou de várias maneiras me matar. Minha mãe grávida ainda. E ele jogou um carro por cima de uma lambreta. Naquele tempo era lambreta. E ali eu estava dentro da minha mãe e tudo mais, mas nasci raquítico, magrinho. Não frequentei o exército, nem os militares, né? Não deixaram eu entrar por insuficiência física, de tão magro que eu sempre fui. Mas o Senhor Jesus Cristo me alistou no seu exército. Amém? Ele não veio porque ele não precisa de força física. Não é verdade? Ele precisa daqueles que têm fé, daqueles que creem na sua palavra. Não é verdade? Então, ele não está preocupado. Então, eu posso me considerar um pequeno Davi, que quando botou as vestes de Saul, ficou aquele negócio deformado. Então, não era assim. Então, Deus ele estava vendo o que estava dentro do coração dos homens, e é que Deus está vendo justamente aquilo que está dentro do teu coração. Amém? Mas eu sempre tive um desejo de levar essa palavra às pessoas, pregava em hospitais, em lugares públicos, né? E tudo, mas sempre no propósito, porque sempre amei a palavra de Deus. E algumas vezes rejeitado por isso, dentro das denominações, porque queria pregar da maneira que a palavra estava escrita, e eu era uma ovelha negra ali dentro. E não entendia por que é que ele era tratado daquela maneira, mas hoje eu estou vendo por quê. Hoje eu estou entendendo por quê. Estou entendendo por quê que o pastor chegou uma vez para mim e disse que não sabia qual era a minha. E agora eu estou entendendo por quê. Estou entendendo por quê que ele pagou sempre curso de teologia para todo mundo, e numa reunião de ministro, e por que o senhor não paga curso de teologia para o Lopes? Graças a Deus. Na verdade, que ele não fez isso. Mas era Deus que estava ali. Encher a minha mente de sujeira, de dogmas, de ensino, então Deus preservou isso. E a gente vai entendendo o caminhar de Deus, não é verdade? As coisas que Deus está fazendo no nosso caminho.
Amém, igreja? Então, eu glorifico a Deus por isso, por estar aqui nessa igreja, sabendo que Deus nos separa justamente para um trabalho dessa última hora. Deus está separando um povo, Deus está chamando um povo, tá certo? E Ele está trazendo aquele povo que vai ouvir a sua palavra e vai se manter fiel com ela até o fim. Porque como você veio aqui, Ele está na palavra, nós vamos só apenas fazer uma pequena reflexão sobre a palavra falada é a semente original, tá certo? Deus falou, vai acontecer, você crê? Amém. Muito bem, se Ele falou, vamos esperar só, temos que fazer uma coisa, esperar no tempo certo. Porque se Ele falou, tudo vai se concretizar. Ele nos fez uma promessa, amém, igreja? Sim ou não? Ele disse que nos batizaria com o Espírito Santo, nos tiraria aqui da terra, nos daria, né, uma nova roupagem, não é verdade? Nos daria um novo espírito, e Ele está te preparando para isso, tá certo? Então, o que for necessário para fazer, Ele vai fazer. Então, a voz de Deus vai te alcançar, né, de alguma maneira. Tudo se perdeu com a queda, não é verdade? Então, nós saímos ali da presença do Senhor, e Ele tinha que providenciar um meio. Satanás nunca foi capaz de frustrar os projetos do Senhor, não é verdade? Porque Ele é Deus, e Ele não sabia, né, na verdade, o que Deus estava propondo, porque a intenção dele era matar os seus filhos, quando Ele disse, no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente tu morrerás. Isso aqui é a chance que eu tenho para matar eles. Mas ele não sabia que Deus tinha providenciado um cordeiro para nós, não é verdade? E nós estamos aqui justamente por isso, porque esse projeto, Deus já tinha incluído você. Deus já tinha me incluído em todas essas coisas, amém? Então nós temos um cordeiro. Agora, o que nós precisamos entender, aqui foi falado muito sobre essa questão de exaltação, de você achar que você é alguma coisa, quando na verdade nós não somos. Na verdade, nós não somos nada. Então você vê que no princípio estava ali, que tudo aconteceu, não foi na esfera terrestre, foi na espiritual. Um anjo, um querubim quis ser alguma coisa, não é verdade? Quis fazer um mundo melhor lá, do que Miguel. Então ele foi o quê? Excomulgado da presença de Deus. E nós aprendemos com isso, com aqueles que se exaltam serão humilhados, não é verdade? Então Jesus Cristo veio, se humilhou e hoje Ele está exaltado acima de todas as potestades, de todos os querubins. E se cada um dos filhos de Deus pode ver isso, você vai ser um seguidor de Jesus Cristo. Nunca querer posição, nunca querer lutar por essas coisas, porque você sabe que se Ele está no controle e é o cabeça de todas as coisas, você não tem que se preocupar com isso. Se você sabe que Ele te chamou, Ele vai cuidar de todas as coisas, amém? Então não adianta você tentar romper, não adianta você usar de força, não. Espere no tempo certo de Deus que as coisas vão entrar no prumo, amém? Então é dessa maneira. Então Deus, de alguma maneira, Ele vai julgar todas as coisas, né? E é pela sua palavra. Ele não vai julgar pelas igrejas, Ele não vai julgar pela igreja católica, apostólica, sei lá o quê. Ele tem um critério, e o critério dele é ser julgado o mundo e todas as coisas pela palavra dele. Amém, igreja? Então, se você quiser verdadeiramente, né, depender de Deus, né, você vai ter que saber como é que Deus Ele está tratando de tudo isso para você sair daqui. Amém? Nós sabemos que o pecado entrou ali no Éden. Não é verdade? Entrou através, e você sabe, através a mulher queria ser sábia, queria entendimento e tudo mais, então ela se afastou do projeto original, não é verdade? Estava ali Adão. Adão nunca poderia ser enganado, porque ele é um tipo de Cristo, e ele estava no projeto original. Então, se você está no projeto original, eu glorifico a Deus por estar aqui. Sabe por quê? Porque é bom estar debaixo de um ministério que está no original. Não é verdade? Porque você sabe mais, você compreende as coisas de uma certa maneira, e é tão bom estar debaixo de uma sombra, de um ministério que está no original, porque o mesmo Espírito que pregou para Eva está continuando pregando para a Virgem, está pregando para as igrejas, não é verdade? Então nós temos que ter um certo critério para que nós possamos ver o que é que está acontecendo nesse momento. Ele enganou a primeira, enganou a segunda, mas a terceira, ele vai dar com os burros na água. Que vai ter um povo aqui que não vai cair. Vai ter um povo aqui que vai ser guiado pela palavra de Deus. E se você vê aqui as irmãs dessa maneira, e se você vê os varões dessa forma, é porque de alguma maneira essa palavra já influenciou na tua vida. Se você se comporta desse jeito, se veste desse jeito e anda dessa maneira, é porque
foi a palavra de Deus que está te moldando, mudando o teu caráter, a tua forma de agir, de se comportar, amém? Não foi nada mais do que isso, a palavra do Senhor, amém? Então, a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus, amém? Então, nós podemos descansar nisso. Estava falando com o irmão Mário, ele disse assim, por que Deus é grande, irmão? Aí ele me disse, Deus é grande porque Ele cumpre a sua palavra. Não é verdade? Ele cumpre a sua palavra. Então você começa a ler as Escrituras e você começa a ver as promessas que Ele fez para você. E você começa a se apropriar disso aqui. Não é verdade? Todas essas promessas são minhas e suas. E pode vir o que vier. 200 milhões de demônios foi solto ali no rio Eufrates, não é verdade? Ele conseguiu te matar até aqui? De maneira nenhuma, você está vivo aqui. Não é verdade? Sobreviveu a isso, esses demônios eclesiásticos, esses demônios políticos, religiosos e tudo mais, eles vêm com especialidade de matar. E eles usam também a palavra, de maneira torcida. Não é verdade? Então, glorificamos a Deus, porque Deus olhou para você e para mim e disse, vai ter um povo que não vai ser enganado. Que Ele disse que o Espírito seria tão parecido que, se possível for, enganaria até os eleitos. E o eleito não pode ser enganado porque ele estava na mente do Criador eterno. Amém? É por isso que você está aqui, descansando no Senhor. Você sabe para onde você está indo? Claro que você sabe para onde você está indo. O povo não sabe, mas você sabe. Então, muito bem. A palavra não é de particular interpretação. E você vê, e até mesmo dentro da própria mensagem, eu fico assim, às vezes, de boca aberta, como é que alguém que é chamado e viu essa mensagem e coloca alguma coisa, interpretação própria, pensamentos próprios na palavra, com todo respeito, isso é burrice. É burrice. Não é verdade, pessoal? Olha aí, se Deus, olha, o profeta pregou sobre isso, tudo mais, como é que você pode colocar algum pensamento e alguma coisa fora daquilo que ele deixou, da sua escritura? Porque isso saiu da mente do Criador, amém? A palavra de Deus? Então, se saiu da mente do Criador, ela é infalível. Deus é perfeito, e tudo aquilo que Ele fala da sua primeira vez, Ele não erra. Ele falou, então, há uma perfeição. Então, nós temos que seguir justamente aquilo que Ele já falou. E é por isso aí que Satanás nunca vai te enganar. Se você continuar fazendo justamente aquilo que Ele falou, você nunca será enganado. Amém, igreja? Então, nós entendemos essas coisas. Qualquer coisa que temos na terra hoje, na sua forma original, só existe uma, é a palavra de Deus, porque todo o mais está corrompido. Só existe uma coisa pura, é a palavra de Deus. Porque o resto, sociedade, família, está tudo corrompido, não é verdade? E aí Deus é tão bom que Ele faz com você, entrega a sua palavra, que você se alimenta e come, e aí Ele muda esse seu sangue ruim aí que você tem, e Ele dá o sangue dele para que você possa ter um sangue divino, uma vida eterna, a vida do Senhor. Não é verdade? Então, como Ele é maravilhoso em fazer isso comigo e com você, dando um novo sangue, uma transfusão sanguínea. Eu gosto disso, né? E você se alimentando. Cada mensagem que chega aqui é o maná da hora. E ele vem exclusivamente para a necessidade da igreja naquele momento. Porque isso aconteceu muitas vezes lá em Messejana. Você pega a mensagem e aquilo vem bater exatamente com a necessidade da igreja naquela hora. É o maná. É a palavra da hora. Porque quem está no controle da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não é o homem. Não é verdade? E o que Ele está esperando? Ele está esperando que o corpo se manifeste nessa hora. E você tem que entender, caminhando pela mente de Cristo, que é a sua palavra. Amém? Agora, a palavra não falha. Deus falou, vai acontecer. A primeira coisa que aconteceu foi uma mistura, e Eva misturou a sua sabedoria, e ela trouxe o quê? Morte. Então, Eva misturou com a semente da serpente, e Deus não necessita que nós coloquemos os nossos próprios pensamentos na sua palavra. Na verdade, Ele não necessita disso, Ele não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Na verdade, Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? E Ele sabe que você, como filho verdadeiro, tá certo? Iria se conduzir da mesma maneira que Ele falou, porque você é obediente. Por isso que Ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não é verdade? Não quer mais do que isso, obediência à palavra dele, amém? Agora, a palavra, ela é a semente, tá certo, irmão? E o seu espírito é a água, não é verdade? A palavra, ela é a semente,
e o seu espírito é a água. Então você pode perceber que o Espírito Santo tem que trazer umidade para que aquela semente brote. Amém? O Espírito Santo tem que trazer essa umidade. Por isso que ele diz, olha, algumas sementes que caíram sobre a rocha não tendo umidade, morreram. Não é verdade? A igreja que não tem o Espírito Santo, que não tem a semente realmente, que não tem a água purificadora, ela morre, produz morte. Amém, igreja? Mas você está aqui, você está no meio do povo da semente da palavra original. Amém? Que nem tira e nem põe. E isso é maravilhoso. Amém? Então a palavra é sua semente. O Espírito Santo estava no jardim para regar a semente lá no começo. Não é verdade? E o Espírito do Senhor pairava, né? Não é isso? Para regar o jardim. Era o Espírito Santo. Agora o homem se descuidou e a sua mulher, ela se distanciou um pouquinho do seu marido, do seu esposo, e ali foi uma chance para a serpente introduzir coisas na sua mente. E ali, irmão, nós temos que entender que o profeta ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse que o ventre do Espírito é a sua mente. O ventre do Espírito é a sua mente. Amém, igreja? Então, o que foi que a própria serpente fez? Ela entrou ali na mente de Eva, porque antes do ato natural, houve o ato espiritual. Amém? E sempre ele vem pregando primeiro, e vem porque pelo ouvir. E ela ouviu aquilo ali, e no ventre de Eva, ela colocou ali, Satanás, uma semente errada, e ali produziu morte. Só depois disso é que veio o ato natural. Mas primeiramente você pode perceber que sempre assim, vem primeiro pelo ouvir, porque não é por ouvir e ouvir a palavra que você se converte, mas é por ouvir e ouvir a palavra errada que você morre, que você traz morte à tua vida. Amém? Então você observe como Satanás ele usa, e você tem que compreender como é que você é constituído, para que você não seja enganado. Satanás vai sempre tentar lançar uma semente pervertida na tua mente, através de uma doutrina, através de um ensino falso. Amém, igreja? Mas você que já está sendo doutrinado, orientado, capacitado por Deus, você começa a rejeitar essas coisas. Amém? Por quê? Porque você foi ensinado por Deus. Amém? E Ele disse que enviaria seu Espírito e te ensinaria todas as coisas. Amém? Veio o Consolador, e o Consolador veio. E Ele veio fazer o quê? Fazer você lembrar de onde você veio, para que você não fosse enganado pela serpente. Novamente. Amém? E você tem que compreender essas coisas. Olha, nós temos, irmãos, o próprio profeta menciona que nós temos aqui, ó, tá certo? O nosso ventre, o ventre externo e o interno, tá certo? Nessa parte externa você tem o quê? Os 5 sentidos, que é visão, audição, paladar, não é isso? Olfato e tato, não é verdade? Aí veja como é que Satanás ele trabalha. Jesus Cristo disse: aquele que olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério. Não é assim? Já adulterou? Pelo sentido da visão. Não é verdade? Então esses teus sentidos externos e o interno, que é o quê? Consciências, imaginações, pensamentos, paixões e afeições. Esse é o homem interno. Mas Satanás mesmo está querendo atingir a tua alma. Então a primeira coisa que ele vai trabalhar é o quê? Nos teus sentidos. Não é verdade? Os externos. E você tem que compreender essa coisa, porque foi assim que ele fez com Eva, e é assim que ele está fazendo com todo mundo, com todas as pessoas que não conhecem essa verdade. Mas graças a Deus que Deus nos mandou um profeta para a gente entender todas essas coisas, amém? E a gente se cercar dessa proteção que Deus nos deu. Amém, igreja? Muito bem. E Jesus ele teve que quebrar essa ordem para que aquela semente soltasse a sua vida para regar outras sementes que estavam chegando. Tá certo? Então ele teve que ir ali, porque ele era a semente real, não é verdade? E ele teve que se quebrar para que você pudesse. E a vida que estava nele ali saiu e veio sobre você. Amém? Por isso que você tem o mesmo Espírito de Cristo. Não é verdade? Porque quando você recebe a palavra de Deus, você recebe o Espírito de Deus. Amém? Quando você rejeita o Espírito Santo. Amém? Amém? Deus nunca nos deixa, nós deixamos a Deus. Ele nunca nos deixa. O profeta menciona nessa mensagem aí, não te enviei eu, parágrafo 36, ele falou isso. Deus nunca nos deixa, irmão.
Somos nós que deixamos ele, e ele diz, em uma doutrina da Bíblia, você pode deixar Deus, uma só. Qualquer coisa que você deixa, né, qualquer coisa que Deus ensina aqui na sua palavra, e você deixou Deus ali. Mas ele está esperando que você volte, amém? Ele está ali esperando que você volte, que você se arrependa, e volte novamente aonde você caiu, não é verdade? E você se reconcilie com ele, amém? Muito bem, vamos para frente. E aqui, essa semente, a semente de Jesus Cristo, Jesus disse, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, elas ouvirão a minha voz, amém, igreja? Ele mesmo disse que teria, quem poderia pensar que um dia houvesse um aprisco de Jesus Cristo em João Pessoa? Não é verdade? E até os confins da terra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí, como é que você jamais iria imaginar que iria existir um aprisco de Jesus Cristo aqui em João Pessoa, lá em Messejana, e em outros lugares, lá em São Luís do Maranhão? E ele já estava vendo isso, e ele orou por mim e por você. Amém, igreja? Deus é maravilhoso. A semente precisa de humildade para crescer. A semente, ele diz, você não pode ser uma semente e discordar com a palavra de Deus, porque a palavra é a semente. Um homem que alega ser um filho de Deus e nega a palavra, ele é um hipócrita, amém? Um homem que alega ser cristão, e você chega para pregar essa palavra para aqueles que se autodenominam cristão e dizem que têm o Espírito Santo e negam a palavra. Não fica fácil você identificar os espíritos? Não fica fácil? O profeta nos ensinou como a gente deve identificar os espíritos. Dê só a palavra, sem discussão, sem brigas. Então você discerne o espírito que está ali, porque a palavra discerne todas as coisas. Amém, igreja? Se Deus está em você, o que mais você pode ser? Palavra. Você crê que você tem a palavra? Amém? Se Deus está em você, você não pode ser outra coisa a não ser o quê? A palavra de Deus. Então, todos os filhos de Deus devem ser o mesmo, nascidos da água e do Espírito. Amém, igreja? E isso te traz de volta para a palavra outra vez. Amém? Todos os filhos de Deus têm que vir pelo mesmo caminho. Não é isso? Não está escrito assim, né? Gerados novamente pela incorruptível palavra de Deus. Amém? Agora, veja, irmão, essa questão de pregação é uma coisa que a gente tem que parar um pouquinho aqui e ponderar. Estava observando o próprio Paulo orientando os seus discípulos, seu discípulo Timóteo, Tito, e uma das coisas que ele mais bateu foi sobre essa questão de doutrinas, de ensino e tudo mais, não é isso? Então Paulo parava ali e ele dizia, olha, cuidado que nos últimos tempos, cuida de ti, Timóteo, da doutrina, porque fazendo isso, tanto salvará a ti mesmo como aos que te ouvem, não é verdade? Então você vê que essa questão de ensino, eu recebi uma mensagem de um determinado irmão, com uns comentários atrás da mensagem. Você está crendo em uma igreja, está pondo a sua fé numa igreja, uma série de coisas. E eu disse, eu não estou pondo fé numa igreja, eu estou pondo no ministério original, que está debaixo de uma unção, que está debaixo da palavra de Deus. Amém? Eu sei em quem... Irmão, coisa boa é você seguir o correto, não é verdade? Coisa boa é você saber o que você está fazendo, não é verdade? Se Paulo, sendo muito mais, né, tinha muito mais experiência que Timóteo e Tito, e ali foram os dois, vamos dizer assim, que os dois discípulos que realmente, né, eram um exemplo. Coisa boa é você ter um mestre que possa te orientar nas coisas e te dar o caminho e o prumo correto. Eu estou muito satisfeito com isso, amém? Então veja, somos a palavra de Deus manifestada nessa hora. Se Eva tivesse trazido aquele filho, Deus disse que eles enchessem a terra, porém, ela fez Eva um papel de prostituta. O profeta diz isso aí, é duro dizer isso, né? Mas é verdade. Todos aqueles que verdadeiramente saem da mensagem, da palavra de Deus, para um lado ou para o outro, ali houve um adultério espiritual.
Não é verdade? Saiu da palavra. Isso foi o que aconteceu aqui com Eva logo no princípio. E Jesus disse, porque qual foi a primeira obra de Satanás? Hibridizar a palavra. Não foi a obra dele, a primeira obra dele? Qual foi a primeira obra que Satanás causou lá no Éden? Que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aqui, ó. Ele disse, tendes por pai o diabo, e fazei as suas obras. Então, qual é a obra de Satanás hoje? Pregando para a noiva, aliás, para a igreja, para a virgem, não é verdade? Qual era? Distorcer a palavra. Colocar uma semente errada na palavra. Não é assim? Porque a obra dele sempre foi essa. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, certo? O profeta menciona isso. Que tipo de obra ele fez? Tentar hibridizar e misturar a palavra de Deus através de Eva. Você diz, eu sou crente. Você tem certeza que você é crente? Quem tem certeza que é crente aqui? Você é crente, né? Você segue as escrituras da maneira em que o seu pastor está orientando você? Ou você se escandaliza e bate o pé quando ele fala de cabelos, quando ele fala de roupa, quando ele fala de pinturas e tudo mais? Aquilo te incomoda? Não, né? Pois é. Pois aqui o profeta está dizendo isso aqui. Se você é crente, veja, ó, nós estamos obtendo aqui, irmão, uma colheita. Amém? Uma colheita. Estou falando de sementes. Estamos aqui obtendo uma colheita. O joio, você sabe que ele está sendo amarrado, não é? Para quê? Para ser queimado. Mas o trigo o Senhor está trazendo para o seu celeiro, amém? Trazendo para o seu celeiro. E aqui ele menciona aqui, estamos obtendo a colheita. Aceita a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus em sua plenitude, o Espírito Santo regará e trará aquela semente novamente. Amém? Quando você aceita a palavra de Deus, ela na sua plenitude. Amém, igreja? Agora, quando foi que Cristo escolheu a sua igreja? Quando foi que Cristo escolheu você? Será que foi no dia em que você veio aqui, fez a decisão e pediu o batismo? Não. Jesus Cristo te escolheu antes da fundação do mundo. Ele sabia que você iria aceitar a sua palavra. E Ele morreu por você. Pagou o preço por você. Amém, igreja? Ele foi ali ao Calvário, Ele passou o julgamento dele por mim e por você. Ali foi o preço. Por isso que a noiva não entra, né, em julgamento. Não creio que a noiva passará por julgamento. Não sei até quando essa igreja vai ter a liberdade de pregar essa palavra, porque eu sei que o concílio das igrejas vem aí. E eu não sei até quando nós vamos ter a liberdade, o que é que eles vão fazer com isso aqui. Eu sei que o profeta menciona que vai ter uma pressão. Não é verdade? E você está preparado? Deus está te preparando para essa hora. Eu não acredito que a gente suba. Está tudo muito bom. Os nossos irmãos do passado foram colocados nas bocas dos leões, foram cerrados ao meio. Eu sei que era a unção que tinha sobre eles para aquela hora. Tá certo? Mas eu acredito num aperto que vai haver. Eu acredito. E a gente tem que preparar o povo, a gente tem que preparar a igreja para isso. Não é verdade? Porque o profeta menciona em algumas mensagens a respeito disso aí, mas eu creio que quando chegar a esse estágio, a semente vai estar madura, e o Senhor vai nos tirar aqui da terra, quando essas pressões começarem a acontecer. Por isso que nós temos urgência de nós nos prepararmos e tirarmos todos os embaraços das nossas vidas. Aquilo que você sabe que está errado na tua vida, meu irmão, se corrija. Então, prepara-te, porque o Senhor está voltando, amém? Nós estamos na semana, não é isso? Na semana da Páscoa, não é verdade? E o Senhor ressuscitou, amém? Você crê nisso? Que o Senhor ressuscitou? Eu não sei se você sabe que lá em João 20, agora eu faço aqui uma pausa, em João 20, quando o Senhor ressuscitou, que as mulheres foram ao templo, foram ao túmulo, e quando chegou ali, eles viram todos os aventais, os lençóis no canto, mas tinha um que estava, de alguma maneira, certo? Ele estava dobradinho, bem direitinho. Falando da ressurreição agora. E estava assim num canto. Isso está em João 20. Tá certo? Em um canto assim. E João correu na frente para entrar, porque soube que o corpo do Senhor não estava lá. E João correu na frente.
E João, quando correu e chegou primeiro do que Pedro, João não ousou entrar naquele lugar. Amém, igreja? Ele olhou assim e ele percebeu alguma coisa. Pedro chegou depois, e quando Pedro chega, Pedro entra. E Pedro vê os lençóis. E Pedro vê. Vamos só para consultar a palavra para você ver essa coisa. Como isso é maravilhoso, irmão, para você entender, porque isso fala do Senhor e do servo. Amém? Só um adendozinho aqui. 20. Olha. 20, versículo 5. Abaixou-se e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Isso foi João, viu? O mais jovem. Aquele discípulo que Deus, né, amava, que o Senhor Jesus encostava seu peito em Jesus Cristo. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua face, sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia as escrituras que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Quem entende isso aqui desse lenço dobrado, levante a mão. Pois é, interessante. Esse lenço dobrado, ele fala do Senhor e do servo. Senhor e do servo. Naquela cultura judaica, eles sabiam, o servo, quando eles estavam ali preparando a mesa para o seu senhor, o servo preparava tudo e colocava o lenço aqui, para que quando o seu senhor tivesse terminado, usasse aquele lenço. Tá certo? E ele ficava de longe, aquele servo, observando essas coisas, observando o seu senhor ali. E quando ele percebia, se o seu senhor tivesse pego o lenço e limpado a boca e amassado, tá certo? Ele dizia, terminei. Aí o servo poderia entrar naquele recinto. João parou aqui, e não entrou, Pedro entrou. E estava ali o lenço, tá certo? Mas se o Senhor, ele saísse da sala e deixasse o lenço ali aberto, ele disse, eu vou voltar. Amém, igreja? Eu estou voltando. E Pedro e eles sabiam disso, que Jesus Cristo estava dizendo para ele que ele iria voltar. Amém, igreja? Então, ele está voltando para você também. O trabalho da noiva está em continuidade. Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, está trabalhando no seu corpo. Amém, igreja? E ele está preparando a semente real também, a semente para sair daqui. Amém? Então, é por isso que nós ouvimos aqui muito, hoje, nesses dias que nós estivemos aqui, falando sobre a questão de ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Os ministros saber o que estão fazendo, saber o que estão ministrando para a sua igreja, preparar a igreja não para atrair o povo para si, mas atrair para Jesus. Levar o povo, a conduzir o povo para Cristo, e não atrás de posição, de dinheiro e dessas coisas, porque na verdade isso é coisa de tolo. As pessoas que estão ainda atrás dessas coisas, tolo, não entendeu ainda o projeto. Mas vocês percebem uma coisa interessante: Deus está preparando a sua igreja, porque Deus não faz nada senão através de você. E Ele é o cabeça. Agora, se você recebe a palavra, Ele está querendo trabalhar através do corpo. Amém? E é assim que Ele está fazendo, preparando a sua igreja, preparando o seu corpo, para que o corpo faça. Irmão, isso é maravilhoso saber disso. E quando você sabe disso, você sabe que é a igreja, não é mais um homem, é o corpo de Cristo. Amém, igreja? Não é mais um homem, não é mais um pastor, não é mais um ministro, não é mais um evangelista, é o corpo, é a igreja. Amém? Porque quando o Espírito Santo desceu, o fogo, que não foi fogo estranho, porque tinha que descer o fogo do céu, na verdade, sobre a igreja, foi sobre o corpo. Amém, igreja? Ou não foi? Foi sobre o corpo. Então é um povo ungido agora, não é verdade? E Ele está fazendo isso.
E você vê que você tem a semente, você tem o germe. Os filhos de Deus têm um germe nessa hora. E eu estava lendo aqui, a palavra falada é a semente original, e há alguns pontos que o profeta menciona que eu achei isso aqui maravilhoso. Quando ele mencionou algumas coisas sobre a questão do corpo, irmão. Do corpo. Deus, você sabia que os anjos queriam pregar esse evangelho? Por eles estavam pregando, mas Deus não permitiu que anjo pregasse. Não é verdade? Deus não permitiu. Anjos celestes pregassem essa palavra. Deus permitiu que homens pregassem essa palavra. Amém? O anjo pode apenas fazer o quê? Te conduzir, te dirigir. Mas a pregação está à responsabilidade do homem. Amém? Então veja bem, recorde. Veja bem, Cristo foi manifesto para destruir as obras do diabo. Todos nós já vimos isso aqui. O corpo opera através da cabeça. E a cabeça é a palavra. Como pode a pureza e uma prostituta operarem juntas? Amém? Agora você imagina Cristo, que é o cabeça, operando num corpo como eles estão aí fora hoje, que é a igreja. Não seria um disparate? O corpo de Cristo ser isso aí que a gente está vendo? Com todo respeito, não tenho nada contra ninguém, as pessoas estão dentro do sistema. Agora você imagina, as pessoas dizem que tem Cristo, tem a palavra, mas veja como é que o corpo está se conduzindo. Amém, igreja? Mas Deus, Ele trabalha através, Ele é o cabeça, mas Jesus Cristo trabalha através do corpo. Amém? Recorde da lei da reprodução de Deus. A semente de Cristo, a palavra deve vir através do seu corpo. A palavra tem que vir através do seu corpo. Eu tinha uma preocupação, irmãos, quando eu entrei na mensagem, e até mesmo quando eu era denominacional. Eu tinha o maior medo de chegar diante de Jesus Cristo com as mãos vazias. Isso é uma coisa que me incomodava. Disse, meu Deus, nenhuma alma para Jesus? Eu tenho que conseguir uma alma para Jesus. E eu tinha essa preocupação. Quem tem essa preocupação, levante a mão. Pois é. Você que não levantou a mão, que não tem essa preocupação, é muito triste você chegar diante de Jesus Cristo. E aí, você nunca falou nada dessa mensagem, nunca deu um testemunho. É uma coisa que me preocupava, irmão. Graças a Deus, que através desse ministério, depois que eu conheci, que o pastor César atravessou a minha vida, que eu conheci esse ministério, não parei. Tenho mencionado essa palavra, e tenho pregado essa palavra, e tem sido guerra? Tem, que nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Ele não teria escolhido um covarde, como você viu, né? Como Gideão. Gideão, separa os covardes. Na verdade, ele está separando um povo que é corajoso, que sabe o que está fazendo, que vai ter guerras, que vão ter levantes, que vai ter isso. É a reconstrução desse novo tabernáculo, do corpo de Cristo, aonde ele será o quê? Ele vai confiar em você, e ele quer depositar confiança em você. Como ele disse com Jó, como ele disse com todos eles, vai Gideão, nessa tua força. Não foi assim que ele disse? Pois é. Então veja bem, veja, veja, a semente de Cristo, a palavra deve vir através do seu corpo. Veja, Paulo não queria que ninguém se apoiasse em palavras humanas. Amém? Então é por isso mesmo que nós estamos aqui descansados, porque nós não estamos aqui nos apoiando em palavras humanas. Tudo que é pregado aqui é mensagem e palavra. A Bíblia é um livro fechado, a mensagem é a Bíblia aberta. Amém, igreja? Sim ou não? Então Deus abriu a palavra para você. Só tem. Agora sabe qual é o seu problema e o meu problema? A gente tem preguiça de ler. E muita gente vem para a igreja e só recebe no culto. Só recebe aquilo no culto. Isso é um problema que eu tenho lá. E você distribui as mensagens, e você pensa que o profeta pensa, o povo não gosta de ler. Você dá a mensagem e tudo mais. Quem foi que já leu isso? Levante a mão. Aí um só. Eu disse, e para que serviu a mensagem? Entendeu? Se você não gosta de ler, eu quero lhe dizer, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas erram por conta, porque se isso aqui é a semente, é a palavra de Deus, você deveria estar orando, se enchendo dela. Você crê que isso aqui é o Espírito Santo? Então enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos da palavra de Deus, amém? Então veja bem, os filhos
Agora é engraçado, a gente vê algumas coisas interessantes. Olha o tamanho dessa igreja, quantos anos de ministério do pastor. Se isso aqui fosse uma igreja universal. Misericórdia, né, pastor? Menino, isso aqui era pequeno. Seria pequeno. Mas você vê como a semente eleita, ela demora para produzir. Semente eleita. Se você pega um pintinho, para quem cria aqui, e você bota aqui um pinto de granja, e bota um pintinho nascido lá, debaixo daquela galinha pé duro, você vai ver que o pintinho de granja, em menos de 2 meses, ela está um frango. E o pintinho nem saiu do canto ainda. Não é verdade? Nem saiu do canto. E assim a gente... Por isso, irmão, que nós temos que esperar uns pelos outros aqui. Não é verdade? Ter paciência com a igreja. Ter paciência com o povo. Para que o povo chegue à maturidade. Para que a igreja chegue a essa estatura que Deus diz. E Ele levantou pastores, evangelistas. Para quê? Para a edificação do corpo. Porque Ele sabe que não vai ser fácil, não. Para o povo chegar à maturidade. E você vai... A gente aprendeu aqui. Paciência com o povo, que você não é dono dele. Não é verdade? Paciência, porque você não é propriedade, você é apenas um mordomo. Está cuidando de algo que não é seu. E ele vai prestar conta com você depois. O que você fez com o que ele colocou nas suas mãos. Não é assim, não? Então a gente tem que ter paciência com o povo. Coisas que a gente aprende aqui, a gente vem aqui para levar cajadada. E é bom levar essa surra santa. Eu não troco essa surra santa por nada. Porque a palavra diz, né, que o filho se agrada com a disciplina, que Deus é pai e Ele te corrige. Eu nunca vim para cá para ouvir o pastor César Augusto, nenhum de vocês não. Eu vim para cá para ouvir Jesus. E quando ele está aqui, se você olha, é o pastor César, não, é Jesus Cristo. É assim que eu vejo cada ministro que está aqui para pregar a palavra. Não é o homem, é o sobrenatural que está por trás do homem. Você crê assim? Então, se você crê dessa forma, você vai olhar também para o homem com mais respeito. Não é verdade? Com mais respeito. Porque você sabe que por trás daquilo ali tem Jesus. Através daquela comissão, então, existe uma unção que você tem que realmente respeitar, amém? Você quer ser feliz? Respeite uns aos outros. Não é só o pastor. Respeite seu irmão. Respeite sua irmã. Trate elas, porque no pior das hipóteses está escrito: por ter sido bom para a minha noiva, para os meus filhos, você vai receber a salvação. Na pior das hipóteses, se você não foi no arrebatamento, será salvo porque você foi bom pelo seu irmão. Então seja inteligente. Seja bom para o outro. Não é verdade? Eu fiquei. Sim, fiquei, está certo. Mas eu fui bom com o Marquinhos, eu fui bom com o pastor César, eu fui bom com o fulano, eu tenho uma chance. É ou não é? Tem uma chance. Então, irmão, você tem que olhar para a mensagem e ver essas coisas e se apoiar nas coisas positivas que estão ali dentro. Nas coisas que pode te dar, certo? Na pior das, porque eu creio que todos vão. Estou crendo que todo mundo aqui vai ser arrebatado, que todo mundo vai chegar lá. Eu creio desse jeito. Porque você está lutando, amém? Você está lutando, olha. Quem era você e quem é você hoje? Olhe para um pouquinho para trás. Eu sei que você não está satisfeito com o que você é ainda hoje. Mas você não é mais o que você era antes. Não é verdade? E assim você fica olhando para essas coisas e vendo o que foi que a palavra já fez com você, irmão. O que foi que o Espírito Santo já mudou na tua vida. Não está 100%, está não, porque senão ele já tinha vindo buscar a igreja. Não é verdade? Mas eu sei de uma coisa, que eu estou lutando, eu estou batalhando, eu quero chegar lá, Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ficar para trás, vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas eu quero chegar lá. Não estou olhando para as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu estou olhando para o fim, eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Entendeu? É para Ele que você tem que olhar. Não olhe para a dificuldade do seu irmão, ore por ele. Mas você está aqui, Senhor, obrigado porque eu não passei por isso, o Senhor tem se misericordioso comigo. Quando você vê o seu irmão passando por prova e você não está, então você diz, se bem que prova é bom, viu? Porque prova, ele molda o nosso caráter. Quando as coisas estão muito bem, tem alguma coisa errada.
Entendeu? Está tudo muito bem, eu começo a estranhar. Vixe, papai, não houve mais perseguição, não houve mais isso. Eu estou errado, alguma coisa está errada aqui. Eu começo a ver, procurar onde é que os demônios estão. Tem alguma coisa errada aí. Porque na mensagem, meu filho, o negócio não está muito parado, está tudo, tem alguma coisa errada aí. O que é que Satanás está querendo aprontar? É ou não é? Não é que você queira que a igreja esteja em confusão, não, mas, irmão, é a única igreja que pode confrontar o inferno, é essa igreja aqui. É a única igreja que pode confrontar, por isso que eu digo, ó, você sabe onde é que eu quero ser conhecido? Pelo inferno. Agora, não é um doido. Eu quero que Satanás me conheça. Porque não foi assim, não, quando aqueles judeus tentaram expulsar os demônios. Eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo. Então, eu quero que ele me conheça também. Não é verdade? Eu quero que ele me conheça. Para que ele veja que existe uma igreja e um povo aqui que tem autoridade sobre ele. Dado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, para onde é que você quer ser conhecido? Não. Satanás vai olhar para você, aquilo ali é um filho, é uma filha de Deus. Aquele é ungido do Senhor. E Deus, ele gosta de dizer isso, está vendo? Porque está escrito aqui, ó. Está vendo meu servo Jó? Está vendo meu servo Francisco? Pode dizer. Você pode colocar enfermidade, pode colocar isso, pode faltar dinheiro, pode faltar não sei o quê, mas ele vai resistir. Eu não prego para a igreja de Messejana dizendo que quando você vem para a mensagem as coisas vão melhorar, não. Eu sempre digo isso, não vai piorar. Não prego, porque não, se ele não conflitava Satanás, agora chegou a hora de conflitar. Não é verdade? Então não venha com um evangelho fácil, porque está escrito, é com muita luta que você herda o reino de Deus. Não é com moleza não, pessoal. Você tem que lutar, por isso que Deus colocou na sua mão. Para que ninguém roube a tua coroa. E que não é com facilidades que você vai entrar lá. De maneira nenhuma, você vai ter que lutar, porque isso eu tenho um exemplo para isso. Quando Josué foi entrar na terra prometida, ele lutou, não deu por cada palmo de terra. Lutou, então isso tipifica a mim e a você, a noiva. Que para chegar lá você vai ter que lutar contra você, lutar contra a sua natureza, é contra irmão, é contra filho que vai lutar contra você, se levantar, vai ter uma guerra, pessoal. É contra os teus familiares, aliás, familiares é uma coisa que o professor César mencionou, que é um problema, e é um problema. Porque sempre foi assim, porque começou dentro de uma família, lá no princípio, e vai continuar dentro de uma família, e vai terminar com um problema entre as famílias. Certo? Mas aí, eu quero agradecer a Deus, porque a minha família aumentou demais agora. Olha, família grande aqui, maravilhosa, e não é só aqui não, porque a igreja, ela não é local, ela é universal. Não é verdade? Quando você falar e ver a noiva de Jesus Cristo, não olhe micro, olha como ela sendo macro, ao redor do planeta. Irmão na China, irmão lá nos países que são fechados. Você vem aqui, alguém te perturba para você chegar aqui? Não, você pega seu ônibusinho, sua bicicleta, sei lá, seu jumento, do jeito que você vier aqui, e você chega aqui, amarra o bichinho ali, ou então, sei lá o quê, mas vem, ninguém te incomoda. Mas tem uns irmãozinhos seus lá, que para ir vir para a reunião, ninguém está perseguindo, não, menino, negócio lá, porque senão, ó. E eu corro boa viver ainda, graças a Deus, com todos os defeitos, com tudo que há ainda nesse país, ainda nós temos liberdade de culto. Não sei até quando, mas temos. Então eu agradeço a Deus por ter nascido aqui nesse país. Amém, igreja? Porque a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então veja bem, ó, Deus nunca confiou a pregação do Evangelho aos anjos. Veja, a igreja semente, ela tem, vou dizer aqui, o esperma real. Vixe, o profeta que falou sobre isso, viu? Deus nunca confiou a pregação do seu Evangelho a anjos. Mas veja como é que as coisas são. Ó. Só para você ter uma ideia de como é que Deus trabalha. Trabalha através do corpo. Trabalha através do corpo. E eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa. Ó, então estava ali Filipe. Filipe estava ali. Aí de repente, Deus, está certo?
Tinha um homem ali que estava dentro de uma carroça, lendo as Escrituras, Isaías 53, aí de repente o Senhor manda Filipe, olha o cabeça mandando, manda Filipe pregar lá para aquele homem. Mas por quê? Porque Filipe tinha o germen, ele tinha a vida, a semente ali. E Deus vai fazer tudo através do corpo. E ele separou Filipe, e Filipe foi lá. E pregou aquele homem, na verdade, porque isso tinha que sair do corpo. Amém? E ele pregou para aquele homem, batizou, e depois o Espírito Santo levou ele para outro lugar. Foi ou não foi assim? Então Deus está querendo usar você. Amém, igreja? Que você se considera corpo de Cristo? A noiva tem um ministério para essa hora? Você crê que tem? Então ajude, nos ajude, pelo amor de Deus, a sair daqui. Você está retardando o retorno de Jesus. Quando você não prega, quando você não anuncia, quando você não evangeliza, você está retardando. Estou chamando você de retardado não, mas dá vontade. Porque você não está pregando o evangelho. Você está entendendo? Não pega. Aí quer dizer, tomara que Jesus volte logo. Estou que não aguento isso aqui. Ora, se você não faz nada, você não prega, nem não ensina, não faz nada, porque ele está esperando que o corpo se manifeste. Amém, igreja? E foi assim, e depois de repente, ó, Paulo perseguia a igreja e tal. Então, ó, irmão, olha, nunca amaldiçoe ninguém, porque você imagina Estevão ali, e Paulo segurando as roupas de Estevão naquele momento ali, e Estevão tivesse amaldiçoado ali. Mas no meio daquele povo que estava apedrejando Estevão, tinha um eleito. Tinha ou não tem? Não tinha. Então o teu perseguidor hoje pode ser um eleito amanhã, porque você não sabe. Você não sabe. Então Paulo, quando estava ali, o próprio Estevão estava pedrado e tudo mais, e viu Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Abençoou também a semente eleita que estava ali, Paulo. Foi ou não foi? Abençoou Paulo, Estevão. E o perseguidor seu hoje, aquele vizinho, aquela pessoa que você diz que entorta o nariz quando te vê, vixe, mulher esquisita. Parece umas almas. Vai, pois ela pode um dia também, era mais uma alma sentar aqui. Entendeu? Mais uma alma vindo aqui, sentando e participando, e estando aqui conosco com essa palavra, porque a intenção é essa. Levar o povo, é fazer com que o povo saiba que ele tem um ministério à noiva, e é através de você. Não fique só esperando o pastor César, através de uma emissora, de não sei de quê, de tudo. Não, nada substitui o ID. Nada. Tudo é bom. Não critique, tudo é bom, porque eu fui alcançado por esse sinal que estava lá na Gênesis. Fui alcançado por isso, e tem um bocado de semente lá também. Graças a Deus que eu fui alcançado por isso. Glorifico a Deus por isso. Mas também, mesmo assim, ainda o velho ID está em todo vigor. Vá, anuncie, pregue essa palavra, amém? E isso tem que sair de você. Quer ver mais um exemplo? Eu vou já encerrar. Paulo estava ali, então, de repente, continuou ainda com Paulo, perseguindo a igreja. E Deus, quando ele estava para Paulo, vinha lá, ia para Damasco, não é isso? Que estava com cartas para perseguir quem? O perseguidor, tá certo? A igreja, seus irmãos, meu irmão, o irmão dele, ele nem sabia, mas estava lá e de repente o Espírito Santo, a coluna de fogo se apresentou a ele, e ele ficou logo o quê? Ceguinho. Achava que sábio, doutor Paulo. Aí Deus tirou logo a vista dele, ele ficou ali 3 dias ali. E agora eu fico imaginando 3 dias, imagine a mente de Paulo. Hein? Como é que foi isso, rapaz? Quem és tu, Senhor? Rapaz, Paulo, eu sou Jesus, Paulo. Olha o cabeça, vindo ao corpo. Eu sou Jesus, Paulo. Por que tu me persegue, Paulo? Duro, recalcitrar contra o aguilhão, Paulo. Pois é, aí, mas veja bem, aí o que foi que Jesus, o cabeça, fez? Deixou ele ir para um certo recinto, e ali ele chamou Ananias, que tinha semente e o germe. Ananias, vai ali.
E Ananias, quando soube quem era Paulo, mas Senhor, esse homem é um perseguidor. Diz, mas Ananias, eu vou te mostrar o quanto ele tem que padecer por mim. Porque assim, a gente tem um julgamento antecipado das coisas. E isso é ruim, irmão. Isso não é bom, irmão. Nunca julgue. Porque aquela menina, aquela moça que passa de short curto, ou aquele cara que usa aqui, bermuda e tudo mais, pode ser um eleito. Pode ser um eleito. Entendeu? Então, nunca julgue as pessoas pela sua forma de se vestir, mas ele é assim, é assado. Peraí, Ananias, eu vou te mostrar. Mas aí é porque Ananias, ele tinha a semente, ele tinha um germe da vida. E ele foi lá, irmão Paulo, olha como mudou, agora é irmão. Irmão Paulo, eu vim aqui porque o Senhor se apresentou a mim e mandou que eu viesse aqui orar por você. Orou e as escamas caiu dos olhos de Paulo. Mas isso veio através de quem? Do corpo. Porque o cabeça mandou. Amém, igreja? O cabeça mandou. E ele está mandando você fazer isso hoje à noite. Tá certo? Vá, meu irmão. Pregue. Sabe aquele vizinho que você, sabe? Que joga os restos do cachorro no teu quintal. Eu tenho um lá que é uma bênção. Ele pega, sabe o quê? Não bota na casa dele, não. Ele tem um bocado de animal solto no meio da rua. Ele quer fazer a bondade, mas a bondade dele, olha, pega o lixo todinho, o resto de comida e coloca aqui na minha casa. Aí um dia eu cheguei, ele estava no meio da rua. Eu disse, mas meu Deus do céu, quem é que coloca essas coisas e enche de formiga e tudo mais? Ele, sou eu. Olha, não abençoado. Eu disse, meu irmão, não faça isso não. Faça isso não, mas é porque o bichinho está com fome. Bota lá na frente da sua casa, bota. Coisa boa, né? Alimentar os outros, mas não quer a sujeira. Mas é assim. Mas a gente tem que amar, pessoal. A gente tem que orar, a gente tem que interceder e tudo mais, para que um dia Deus alcance aquela alma. Amém? Olha, com coisa ruim era a gente, não é verdade? O que a gente já era eleito, mesmo assim, mas era o peste suína. É ruim, a gente é ruim. Olhando para mim, eu disse, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque se não for a tua graça, eu já estava para lá dos infernos. Eu? E onde é que eu estou aqui hoje? Na Paraíba, pregando para a noiva de Jesus. É ou não é graça? É misericórdia, irmão. Tudo isso é graça. Amém? Então eu vou encerrar. Eu tinha alguns papéis, eu passei não sei quantos dias. Meu Deus do céu, o que eu vou pregar para esse povo, meu Deus do céu. Pastor César me mete. Ele vai para Fortaleza, pastor César, e eu passo o dia todinho andando com ele com o Marquinho dentro do carro, atrás de o quê, meu Deus? De um lugarzinho para colocar a igreja, né? Para sair de lá, que eu estou doido para sair de lá também, ore por isso. E eu passei o dia todinho com ele e tudo mais, e fui, tá, nós já almoçamos e tudo mais. Aí quando chega lá, na hora do culto da Santa Ceia e tudo mais, aí ele chega com a novidade dele. De última hora, ele chega assim, eu estava aqui, orando aqui, achando tão bom, que eu disse, hoje vai ser uma bênção. Hoje vai descer fogo aqui. De repente, aquele negócio no meu ombro. Como diz assim, ei bichinho, está muito folgado. Que vai pregar é tu hoje. Eu disse, e agora? Irmão, gelei. E eu, agora, meu filho, o que é que eu faço? O que é que eu vou dizer para o povo? Ele gosta de fazer essas coisas, né? Aí tive que pedir misericórdia a Deus. Saiu, mas olha, não é bom, viu? Hein? Você sabe o que é isso, né, irmão? Não é bom esse negócio, viu? Mas aí você vê assim, eu gosto de, agora, Senhor, mas como a gente depende dele para pregar, não sou eu, não é ele. Então, se é ele, então estou tranquilo. Ele vai falar, trazer para você alguma coisa hoje à noite. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Eu acho que está bom. Eu acho que eu escapei dessa.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Se eu chamo ele para pregar de última hora, ele diz que foi ruim. Se eu anuncio 2 dias, ele faz um monte de papel e diz que está ruim. Eu não sei como é que vai ser. Se dá tempo, está ruim. Mas é engraçado, ele não sabia de nada. O irmão, nós temos um visitante aqui, que eu não sei quem é, escreveu aqui, Pastor César. Você não sabia disso. E eu esqueci de falar, de responder. Devo me matricular em um seminário para estudar a Bíblia e conhecer mais a Deus? Você vê, uma pessoa pediu para mim dar uma resposta sobre isso. Aí ele entra aqui e diz, eu estou entendendo porque que o diabo não gosta de mim. Ele não sabia nada. E o visitante pode pensar que eu falei para ele. Daqui um pouco ele diz assim, tinha tanta gente que ia para o seminário lá na igreja, o pastor pagava para fazer seminário, para mim ele nunca pagou. Graças a Deus que eu enchi a cabeça de besteira. Então, você que estava perguntando se matricular num seminário, você deve ir, você vai encher a cabeça de besteira, viu? Eles não vão te ensinar nada de Deus. Fique longe disso. Deus não é objeto de estudo. Deus não se conhece através da letra. Deus é um espírito que está procurando verdadeiros adoradores. Viu? É assim. E você viu, eu comecei, antes de passar o púlpito para ele, disse, a fim de ajudar e salvar alguém. Chamei você a ter um sentimento para abençoar a vida das pessoas. Se você entendeu, entendeu. Na verdade, Deus está dependendo de você. Como disse ele, eu não vou te chamar de retardado, não, mas dá vontade. Se você retarda isto, abençoe a vida das pessoas. Não guarde mágoa, ressentimento. Alguém que te persegue, amanhã pode estar assentado junto com você. Não é? Seja sempre com o coração aberto. Vamos ficar em pé. Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos de Messejana. E este é um exemplo. É um exemplo. O irmão Brana foi perguntado por uns irmãos que disseram, irmão Brana, devo eu ir para um seminário para aprender, para poder falar de Cristo? Ele disse, não. Sabe o que você precisa? Ele disse, apenas saia ali e diga o que você realmente sente. Se você sentir Cristo ardendo dentro de você, diga para a pessoa assim, olha, eu não sei te dizer, mas é uma coisa tão boa que arde dentro de mim. Não precisa de inventar mistérios e complicar as coisas. Se você sente paz, amor, que Ele te perdoou, isso é o que você deve dizer. Não tem que falar assim, o cavalo branco do Apocalipse. Isso não leva a nada. Cavalo vermelho, não leva a nada. Diga o que apenas Ele tem feito por você. Diga, eu posso dizer assim para você, Ele é muito bom para mim. Ele é muito bom. Tem alguém aqui que realmente acha que Deus é bom para você? Não é para o seu vizinho, não, para você. Tem alguém que quer levantar a mão e dizer, tu és tão bom para mim, Senhor. Queria te agradecer, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Amém. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Se você falar de verdade, saia ali fora, apenas isto. E diga, se você quer ver o quanto Ele é bom, venha. Venha e veja. Isto é o irmão Antônio,
está falando essas coisas não é simplesmente por falar, porque isso é o que ele vive. A mensagem, ele assistiu pela televisão, e veja, hoje, ele não é uma pessoa diferente. Ele está simplesmente fazendo um trabalho. Hoje tem 45 irmãos que vieram porque ele está pregando. Falando isso. Falando, sabe o que ele está falando? O que está dentro dele. Sabe? É isto. Não diga que o que você não tem, mas diga o que você sente realmente. Meus irmãos, Clóvis, agradecendo por ter feito uma boa viagem, irmão Antônio pedindo, vamos fechar nossos olhos, pedindo pela saúde de Severino. Ana Beatriz agradece pelo seu pai. Luzia e Severina pedindo oração. Rony agradece por tudo que Deus tem feito em sua vida. Orações da igreja pela minha saúde. Irmã Sara de Ourinhos, no estado de São Paulo. Oração para que eu sustente a fé até findar a minha jornada. Irmã Vera de Pirapora, Minas Gerais. Irmã Vera, nós te amamos, viu, irmã Vera? Oração pela saúde de Adriana, em Campina Grande. Oração da igreja pela família do irmão Devson, lá de Paulista. Oração por mim e pela família, irmão Irto Lima, de Cuiabá. Agradeço por um grande livramento do meu esposo, irmã Rosário e filhos, falando do irmão Calismar. Irmã Glória pede oração em seu favor, lá de Vitória de Santo Antão. Oração por mim e por minha família, irmã Maria do Carmo, em Maracanaú, no Ceará. Acabou? Então nós vamos orar. Mas antes de orar, por favor, lembre-se disto. Eu seria muito feliz se você de fato orasse por esses pedidos, por estas pessoas. E enquanto você estiver orando por eles, eu quero orar por você. Pedir para Deus fazer você bem feliz, para Deus abrir portas, para Deus repreender Satanás, para Deus te dar vitória, para Deus te dar saúde, para Deus colocar este desejo de levar esta mensagem adiante também. Estou esperando você começar a orar. Quando você começar a orar, então eu começo a orar por você também. Desde que você perca o egoísmo de aprender a orar só por você, ore pelas pessoas, ore pelas pessoas. E há tantos aqui dependendo da sua oração, abra sua boca. Não seja pobre a ponto de não poder oferecer uma oração de fé, com confiança. Senhor Jesus, por crer em Ti, por saber da Tua infinita graça, saber da Tua bondade, do prazer que o Senhor tem de ajudar, de salvar, de perdoar, de transformar, de libertar, de ajustar a vida, é que eu venho agora oferecer esta oração de fé por todos esses nomes e por todos que estão aqui também, Senhor, precisando de Ti. Senhor, sê misericordioso e estenda a Tua mão para aquele que realmente está pedindo ao Senhor e necessita de Ti para uma vitória, para uma virada, para algo extraordinário na vida dele. Senhor, faça Satanás bater em retirada, se afastar do caminho, do lar, desistir da vida dos meus irmãos. Que o sangue de Jesus seja este escudo e esta fortaleza, que as setas malignas não possam jamais ultrapassar, Senhor. Em nome de Jesus, apresento o lar, a família, os passos, as decisões e peço a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre todos. Faça onde houver lágrimas ser transformado em alegrias, em sorriso, em gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que aonde houver a força do pecado, a Tua graça se manifeste.
que Satanás perca a influência na vida das pessoas e que o Espírito Santo do Senhor se aposse da vida delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos nesta hora. Pedimos pelo nosso regresso para casa, pedimos pelo sono, pelo descanso, e pedimos que estas palavras não se apartem do nosso coração, Senhor. Nós temos a palavra de vida eterna. Não nos deixe ser egoísta, mas nos ajude a repartir isto, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A fim de ajudar e salvar alguém. O profeta disse uma coisa que pouca gente tem coragem de fazer. Eu queria só perguntar, alguém crê que o William Branham é profeta aqui? Então você deveria levantar suas duas mãos para os céus e dizer assim: disse o profeta, ore para Deus colocar amor pelas almas perdidas em seu coração. Quer levantar suas duas mãos e orar agora? E dizer, ponha amor pelos que estão perdidos em meu coração. Você tem coragem de orar a Deus sinceramente aqui hoje à noite? Isto é um avivamento. Tem gente que não tem coragem de abrir a boca porque não pode ter sincero. Se você é sincero, diga, Senhor, põe amor pelas almas perdidas em meu coração, a fim de ajudar e salvar alguém. Senhor, dá-nos amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Quero ser este mensageiro de boas novas, de paz, Senhor. Oh, dá-me amor. Aleluia. Aleluia. Põe amor no coração de cada crente, por aqueles que estão perdidos e precisam de Ti, Senhor. Esta é minha oração no final deste culto. No nome de Jesus. No nome de Jesus, ponha no meu coração também, Senhor. Que eu nunca seja indiferente com aquele que está precisando da Tua mão, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Aleluia. Nós terminamos o culto dizendo a flor que Deus plantou. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder, vencendo o próprio mal, fazendo a redenção surgir. Cante comigo com a sua alma, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Eu me envergonharia de chegar diante dele com as mãos vazias. Ao ver o grande amor
que o bom Jesus me tem. Eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é. Se você sente isto, cante, cante. A fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Sim, dá-me amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o vosso espírito, agora e sempre. E o Senhor te abençoe. Vamos lembrar, esse sentimento está tão vivo. No próximo dia 10 de maio, meu irmão de Israel, 10 de maio, a igreja está se mobilizando para fazer um culto lá em Solânia. E o irmão César, junto com o irmão Severino, encontraram um ônibus mais confortável, vai custar R$16 por pessoa. R$16 para ir lá e voltar, passar um dia de evangelismo, distribuição de folhetos, literaturas, e a igreja vai lá. A igreja vai lá mostrando que nós temos algo para dar. Diga para o seu irmão que Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão Antônio Lopes. Vamos lembrar que o nosso culto amanhã às 3 da tarde. Vamos lembrar, não haverá escola bíblica amanhã, o culto é às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deu um Si maior. Aleluia. Teu instrumento eu quero ser, no teu louvor quero viver. Me deixe aos teus pés ficar, ou sem reservas me entregar, te adorar é meu prazer. A minha voz quero soltar, as minhas mãos vou levantar. A ti, Senhor, em tua presença eu quero estar. No santo lugar eu quero entrar. No santo lugar quero
santo lugar, quero te sentir. No santo lugar, quero te servir, quero te entregar o meu coração no santo lugar. Teu instrumento eu quero ser, o teu louvor quero viver. Me deixe aos teus pés ficar, vou sem reservas me entregar. Te adorar é o meu prazer. A minha voz quero soltar, as minhas mãos vou levantar. Quero te dar o meu louvor, vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. Aleluia. No santo lugar eu quero entrar. No santo lugar quero me prostrar, quero derramar minha adoração no santo lugar. No santo lugar quero te sentir. No santo lugar quero te servir, quero te entregar o meu coração no santo lugar.